Ô, Tricolor, Copa do Mundo tá rolando, Brasileirão tá parado. É ruim que não tem jogo do Fluminense, mas tem um lado bom também, né? Aquele terrorismo, aquele monte de notícia ruim, aquela rapaziada que só busca notícia ruim para botar medo no torcedor, para jogar o torcedor contra o clube. Aquela rapaziada tá devagar, né? Então alivia a gente um pouco, né? Deixa a gente ter tranquilidade um pouco, não é isso? Oxe, a gente continua torcendo aqui para quando a janela abrir, para que, se puder, Vinícius e Thiago Silva, tranquilo, mas o importante é que não saia ninguém, que a gente se mantenha forte no final da temporada. Mas, enquanto isso não ocorre, vamos falar de... Tem muita curiosidade e polêmicas. Aqui no Brasil e lá na Copa também. E a CBF fazendo vergonha de novo. E depois quer dar uma de paladina da moralidade. O Romário passando a faca às guinso na Fernanda Gentil. E a Leila botando o BAP no lugar dele. Vou falar sobre isso mais um pouco. Vem com a gente. Diga lá, mano velho, diga lá, Tricolindas. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença. Ô, chuva braba, choveu a noite toda. Oxe, mas é muito bom tê-los por aqui, família. Brigadão. E essa terça-feira de Copa do Mundo, bola rolando direto, muito jogo bom. E tem muita curiosidade e polêmica acontecendo aqui e lá. E que pode afetar diretamente o futebol brasileiro e, obviamente, o Fluminense. E eu vou querer falar sobre isso, ok? Vou trazer isso para vocês. Primeiro, eu quero falar sobre a situação que está ocorrendo, que foi lá nos Estados Unidos, foi no programa do Charla. Um abraço para o Cantarelli, para o Betão. Mas repercute diretamente no futebol brasileiro. É que o BAP deu entrevista lá no Charla, ameaçando ir à justiça se o enteado da Leila contratar a SAF do Vasco. Então, tá dando quiprocó, porque o BAF, na verdade, não tira a Leila da cabeça, cara. Não tira a Leila da cabeça, né? E a Leila não deixou barato e respondeu. Tem uma matéria aqui no GE, e eu vou deixar os dois links, tanto do BAF falando, BAP, né, falando, como da Leila. E a Leila respondeu à altura, dizendo que, meu irmão, se o cara ela não tem nada a ver com o Vasco. Quem está negociando com o Vasco é enteado dela, nem filho é. Então, nada a ver com ela. E o presidente do Flamengo, segundo ela, tá com medo do Palmeiras, está rezando para ela sair do Palmeiras logo. Ela fala muito sobre isso. Mas qual a opinião do canal sobre isso, galera? Gente, não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas. O que o BAP está falando tem um fundo de preocupação? Tem, claro. Será que a mesma família vai administrar dois clubes grandes como Vasco e como Palmeiras? Mesmo que por pouco tempo, um ano e pouco? Será? É complicado isso, é verdade. Mas qual é a moral que o BAP tem para falar de lei? Eu, particularmente, é só uma opinião minha. Eu acho que o Flamengo não tem moral para falar de nada, principalmente de lei. Vocês já acompanharam a lei de incentivo ao esporte? Já acompanharam? Vou trazer para vocês um detalhe aqui, coisa rápida, está na lei, não sou eu que estou dizendo, tá? Patrocínio de estatal a clube, hoje em dia, não é uma coisa assim que seja proibida. Mas as leis são muito rígidas. Para você poder aplicar um patrocínio desse, a empresa, a estatal, tem que cobrar exposição da marca, eventos promocionais que divulguem a marca e coisa do tipo. Agora, por exemplo, recentemente, o BRB renovou com o Flamengo e resolveu esconder a marca. Mas aí
o BAP não lembrou que isso era contra a lei, né? Tava dobrando o preço. Pelo menos assim foi noticiado na época. Até que veio uma juíza e embarreirou o patrocínio. Mas isso aí ninguém comenta nada. Isso ninguém fala nada, né? É só minha opinião. Eu acho que é o sujo falando do mal lavado. Mas vamos aguardar e ver no que vai dar isso aí, galera. Vamos aguardar. Eu sei que santo aí não tem ninguém. De santo não tem ninguém, tá? E mais à frente tem outro assunto que eu quero comentar que envolve os dois também. Vamos lá. Outro assunto, cara, foi o Romário meteu uma faca guinso na Fernanda Gentil. E, cara, eu não vi nada demais. Deu polêmica também, vou deixar o link na descrição. Deu polêmica, porque a Fernanda Gentil ela pode entender muito de futebol, mas ela não está proibida de falar besteira, e ela falou besteira. Como não tem conhecimento do assunto, ela foi comentar que a seleção decepcionou, que a seleção jogou mal. Ela nunca jogou uma Copa do Mundo. Quase ninguém jogou. Mas, galera, é normal. É normal que uma Copa do Mundo, toda a estreia, seja complicada. É difícil. Estreia é difícil. Ok? E Marrocos está longe de ser uma seleção fraca. Marrocos já vem fazendo sucesso no cenário mundial há muito tempo. É uma seleção forte. Então não tem que chegar e esculachar a seleção dessa forma. Ela pegou pesado com a seleção. Só que Romário já veio com as facas guinso, soltou a verdade. Tem muitas coisas que eu não concordo com o Romário, mas nesse ponto eu tenho que dar o braço a torcer, cara. Só que aí ela cortou o assunto, que entrou um outro assunto de momento lá, de urgência e tal, e ficou aquela coisa mal feita, aquele mal-estar no ar, né? E galera, não vejo nada demais. Fernanda Gentil falou besteira, errou, mas tem todo o direito também, por mais que ela conheça futebol, como eu, como qualquer outra pessoa conheça, de vez em quando pode falar besteira, faz parte do processo, cara. Não tem que fazer factoide, mimizento só por causa disso. Entendeu? Então eu acho que não tem nada demais, eu acho que foi nada demais aí. Fernanda vai acertar muitas outras vezes, entendeu? Mas nessa aí ela acabou de falar besteira. Fato, não tem o que questionar com isso. Entendeu? Mas errar, todo mundo erra, cara. Nada demais. Eu não vejo polêmica nenhuma. Tá? E vem cá, tu já pensou em ir para a Copa do Mundo sendo convocado pelo LinkedIn? Rapaz, essa curiosidade me chamou a atenção. Mas me chamou a atenção legal, cara. Porra, eu quanto mais novo, sempre pensei em Brasileirão, Libertadores, Copa do Mundo. Mas convocado pelo LinkedIn? Isso foi o que aconteceu com o zagueiro holandês Roberto Pico Lopes. Porque ele é irlandês, mas os pais dele são de Cabo Verde. Então o que acontece? Como o Cabo Verde estava reunindo jogadores para poder disputar a Copa do Mundo, a primeira convocação para ele, foi em 2018, se eu não me engano, foi feita pelo LinkedIn, cara. Só que Cabo Verde fez em português, o Roberto não entendia nada de português, ignorou. Aí, anos depois, fez nova convocação, só que em inglês. Aí ele atendeu e está aí, brilhando na Copa hoje. Se tornou referência do time de Cabo Verde e já começou empatando com a Espanha, que foi um resultado fantástico. Agora você pega essa imprensa nacional. Imagina se é o Brasil que empata com Cabo Verde. Agora imagina se o treinador fosse brasileiro. Meu irmão, o Brasil hoje ia estar de cabeça para baixo. Com certeza. Mas, cara, que é uma curiosidade danada, né? Jogador convocado pelo LinkedIn. Brincadeira, coisa de maluco. E família, para finalizar essa situação de curiosidades e polêmicas, o Léo Dias, cara. Léo Dias foi no programa do Neto e soltou a bomba. Soltou a bomba.
que o presidente da CBF, Samir Shout, partiu para os Estados Unidos levando um monte de amigos. Tem até uma fofoca. Os jogadores estariam insatisfeitos, né, por causa disso. E como o Léo Dias não vai perder a viagem, ainda entregou que o Samir deixou a esposa no México e a amante nos Estados Unidos. Não sei se é verdade, isso é coisa do Léo Dias, resolva com ele. Vou deixar o link também, todos os assuntos, o link vai estar na descrição, ok? Léo Dias falou com todas as letras, culpa não é minha, briga com ele, eu tô só transmitindo o que ele falou. Agora, tá aí, novamente, sendo verdade, o Samir Shout estaria repetindo os erros do Edinaldo. Toda aventura, toda competição da CBF, o Edinaldo levava um monte de amigos e tal, não sei o quê. E o Samir Shout não faz diferente. Mas essa rapaziada depois que quer cagar a moralidade pra cima do Campeonato Brasileiro. É eles que querem fazer o fair play financeiro. Cara, e tu vai cair nessa? É eles que querem comandar a liga. E tu vai cair nessa. Irmão, eu não concordo. O exemplo vem de cima. Se em cima não dá exemplo, como é que eu vou confiar, cara? Fala pra mim. E eu já repeti isso pra vocês. Não é questão do presidente. O presidente, pra mim, é só um testa de ferro. Mas tem uma cúpula que manda na CBF há mais de 30 anos. Como vai fazer para mudar isso? Se vão mudar isso, eu não sei. Não faz parte da minha ossada querer mexer nisso. Eu não tenho poder para isso, nem interesse. Eu só venho aqui transmitir o que eu vejo de regularidade. Ok? Mas, poxa, que deixa a gente chateado, deixa, né? Porque é tanta verba que envolve a CBF e, porra, cara. Aí daqui a pouco tu vai ver a arbitragem, pelo menos, fala que não tem verba para fazer trabalhar uma arbitragem de qualidade. Fica difícil, né, galera? Fica difícil. Mas eu quero saber de vocês. Qual o assunto que você achou mais curioso? O assunto mais polêmico? Qual deles que você achou? Eu quero saber a opinião de vocês. Valeu? Família, desde já, agradeço o carinho da atenção até aqui. Forte abraço a todos e nunca se esqueça. Tamo junto, Flusão, lealdade tricolor. É infinita, amigo. Alô, CBF. Pega leve. Até a próxima, galera.